Então, vamos dar início à nossa super revisão, tá? Já iniciamos aqui com a questão de número 1. E por que português simplificado, tá? Português simplificado é um método que eu uso, é chamado de método reverso, onde a gente pega toda a teoria que a nossa banca cobrou e a gente vai aplicar a resolução de questões, tá? Todas as questões do nosso material são questões de nível superior, foram cobradas em provas passadas, e a gente consegue entender um pouquinho qual será a perspectiva de prova, qual será a análise de abordagem. Então, a gente vai desde o tema mais simples até o tema de desenvolvimento textual, tá bom? Já iniciando aqui pela questão 1, a primeira coisa que eu quero que vocês façam quando vocês cheguem na prova não é fazer a leitura de nenhum texto, é fazer a leitura do comando da questão, porque vocês vão perceber em vários momentos que a gente vai conseguir resolver as questões, principalmente de gramática, ortografia, acentuação gráfica, sem necessariamente tocar no texto. Em alguns momentos a gente vai precisar do texto, mas raramente a gente vai tocar no texto. A gramática normativa, ela te dá a base para responder o texto sem necessidade de retornar ao próprio texto, respondendo a própria questão, tá? A questão 1 fala assim: sobre a palavra disciplina, marque a opção correta. A primeira coisa que eu observo aqui é que essa é uma questão de fonética e fonologia. O que isso quer dizer? Fonética, tá? É uma parte da gramática normativa que estuda os sons. E isso é bem interessante porque, por vezes, a gente não se dá conta. Mas todas as palavras da língua portuguesa, em alguns momentos, elas são escritas, mas na hora da pronúncia, não necessariamente elas são escritas da mesma forma com que elas são pronunciadas, tá? Então, o que a gente precisa ter cuidado e ficar bem atento? Nessa primeira questão, a banca pede para que a gente analise essa palavra. E ela vai pedir alguns itens aqui. Ela pergunta se apresenta um dígrafo, ela pergunta se apresenta encontro consonantal, fonemas e por aí vai. Para a gente aproveitar aqui e relembrar o aspecto de dígrafo, o que a gente precisa lembrar? O que significa dígrafo, né? Que é estudado lá dentro da fonética e da fonologia. Dígrafo é quando eu escrevo uma palavra e ela tem exatamente de duas letras, tá? Duas letras e somente um som. Duas letras e um som. Isso é um dígrafo, tá? E eu tenho que ter cuidado para não confundir dígrafo com encontro consonantal, porque o encontro consonantal, na hora da pronúncia da palavra, o som ele é dispersado pela boca. Já o dígrafo não. Quando eu olho para a palavra disciplina, eu tenho aqui o dígrafo, tá? SC. Eu tenho um dígrafo aqui, tá? E quem são os outros possíveis dígrafos que eu tenho? Vamos olhar rapidinho. Eu tenho o dígrafo que eu chamo de dígrafo consonantal e dígrafo vocálico, é isso mesmo, tá? Dígrafo consonantal, que são dígrafos formados por consoantes. Vou anotar aqui. E dígrafos vocálicos. Então, eu tenho esses dois tipos de dígrafos que podem aparecer na minha prova. Deixa eu arrumar aqui as setinhas. Dígrafos consonantais e dígrafos vocálicos. Eu tenho esses dois tipos. Esse aqui é um dígrafo vocálico, então já sei que essa palavra disciplina, ela tem um dígrafo vocálico. E ela tem o quê também? Um encontro consonantal. E quando eu olho para o encontro consonantal, eu acabei de falar, dígrafos são duas letras e um som. Então, dígrafos consonantais, quem são os que eu tenho aqui? Deixa a gente já sinalizar. SS, RR, porque quando eu escrevo palavras com essas consoantes juntas, eu escrevo duas letras, mas eu só pronuncio o som. Por exemplo, a palavra carro. Você não viu para forçar, você fala carro. E aí você faz a transcrição fonética como? Vamos até ver aqui, ó. Carro, eu escrevo com duas letras, mas na hora da pronúncia, eu pronuncio somente um som. Eu pronuncio carro. Então, carro é um dígrafo consonantal. E assim eu tenho vários outros. Pássaro, e eu tenho o dígrafo SS, RR, eu tenho o dígrafo NH, LH, SC, que foi o que apareceu ali, CH. E quem são os dígrafos vocálicos? São as vogais A, E, I,
O, U, tá? São as vogais. Porém, elas estão acompanhadas da consoante M e N. Você fala assim, professora, essa besteira pode cair na minha prova? Pode, porque está no seu edital. E a banca cobrou em provas recentes, tá? Então, se está no nosso edital, nós temos pelo menos que ter noção das possibilidades que podem vir a ser cobradas na nossa prova. Então, aqui, dígrafo são duas letras e um som. Eu tenho certeza que muitos que estão aqui já viram esse conteúdo, mas talvez não lembre, tá? Porém, a palavra disciplina, quando eu olho para esse PL aqui, o que é isso? É um encontro consonantal, não é um dígrafo, tá? Então, ela não tem dois encontros consonantais, como fala aqui, ela tem apenas um, que é o PL, encontro consonantal. E lembrando de encontro consonantal, vou anotar aqui do lado, eu preciso lembrar também de uma outra particularidade, né? De uma outra particularidade botar aqui, que o encontro consonantal, ele pode ser perfeito e imperfeito. Qual é a diferença? Perfeito, quando na hora da separação silábica as sílabas ficam juntos, como no caso da palavra disciplina, e imperfeito quando na hora da separação silábica as sílabas ficam separadas, tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo que eu tenho dois tipos de encontros consonantais. Os encontros perfeitos, que assim fica melhor até para vocês revisarem, né? E os encontros imperfeitos. E a gente vai visualizar agora exemplos de palavras de encontros perfeitos e imperfeitos, tá? Olha, o encontro consonantal, ele não pode ser confundido com o dígrafo, e nem o dígrafo com o encontro consonantal. Por quê? O encontro consonantal, na hora da escrita, eu escrevo duas letras e na hora da pronúncia eu pronuncio dois sons. Qual é a diferença do dígrafo para o encontro consonantal? Que o dígrafo ele é um fenômeno linguístico que eu escrevo duas letras, mas eu só pronuncio um som. Por exemplo, a palavra disciplina. A de palavra disciplina, eu tenho um dígrafo e um encontro consonantal. Eu tenho disciplina, que é o dígrafo, né? O dígrafo SC, e eu tenho aqui o plina, que é o quê? O encontro consonantal perfeito, porque na hora da separação silábica, ó, que eu separo aqui a palavra disciplina, vamos fazer a separação silábica dela, inclusive separação silábica também está no nosso edital. O que acontece? A consoante fica junto na mesma sílaba. Isso é o encontro consonantal perfeito. Encontros também é outro encontro consonantal. E aqui na palavra encontros, eu tenho o quê? Eu tenho um encontro consonantal perfeito, onde duas consoantes estão juntas na mesma sílaba, e eu tenho aqui um dígrafo vocálico. A banca poderia ter perguntado isso? Poderia. Por que que encontro tem um dígrafo vocálico? O dígrafo vocálico vai ser sempre que eu tiver a vogal A, E, I, O, U, seguida de M ou N, tá? E o que vai diferenciar os dígrafos dos encontros consonantais são essa particularidade em relação ao som. Por que que encontro, ele é considerado um encontro consonantal aqui perfeito em TR, né? Aqui no TR, ó, eu tenho um encontro consonantal, o T e o R, e aqui no EM eu tenho o dígrafo vocálico. Vamos ver aqui. Se a gente colocar aqui, fica fácil a gente perceber, ó. Encontro. Deixa eu sinalizar aqui para vocês essa palavra. Quando eu olho para encontro, na hora que eu vou fazer a transcrição fonética, eu escrevo dessa forma: encontro. Encontro. E eu ainda vou mais adiante um pouco. Se a banca perguntasse, olha o que é que eu tenho aqui também, ó. A palavra encontro tem dois dígrafos vocálicos e um encontro consonantal perfeito.
O dígrafo vocálico é esse som nasalizado. Lembra que a fonética, ela estuda o som. Por exemplo, ó, encontrou. O som ele é totalmente dispersado pelo nariz e não pela boca, e você não percebe que tem um N aí. Quando a gente fala de fonética, gente, a fonética ela estuda todo o aparelho fonador. Laringe, faringe, cordas vocálicas, dispensação do som pela boca ou pelo nariz. Então, a fonética estuda o som das palavras, a forma com que a gente pronuncia essas palavras. E o dígrafo ele tem esse fenômeno linguístico, onde a gente vai escrever sempre duas letras, mas na hora da pronúncia da palavra é apenas um único som, tá? Vamos eliminando aqui as outras possibilidades. Quando eu olho para o item B, a gente já sabe que não tem dois encontros consonantais, tem apenas um. Tem dois dígrafos? Não tem, tem apenas um, tá? E aí a gente olha aqui, apresenta apenas um dígrafo. Gente, está perfeito esse item A. Apresenta apenas um dígrafo. A de aprovados. Vamos olhar os outros. Não tem encontro consonantal? Tem encontro consonantal, sim. E aqui, em relação aos fonemas? Vamos entender um pouco mais, mas está errado. Qual a diferença de letra e fonema? Para que vocês consigam fazer essa percepção. Letra é tudo aquilo que eu escrevo, que eu faço a grafia da palavra. E fonema é todo o som que é dispensado pela minha boca, tá? Então, vamos contar a quantidade de letras. Eu até trouxe aqui o gabarito comentado para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 letras, tá? Na palavra disciplina, eu tenho 10 letras. Mas como aqui no disciplina eu tenho um dígrafo, o dígrafo é justamente o fenômeno linguístico de ter duas letras e apenas um som. Então, se eu só tenho um som em SS, eu não vou ter 10 fonemas, eu tenho apenas 9 fonemas. Eu tenho apenas 9 fonemas, tá? E aqui está o gabarito comentado da questão 1, para que vocês possam revisar depois. Ficou claro porque é que o encontro consonantal não pode se confundir com o dígrafo? Todos conseguiram entender essa questão? Posso avançar? Deixa eu olhar o chat. Então, vamos que vamos. Assinale as palavras destacadas quanto aos encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafos, divisão silábica, acentuação gráfica, ou seja, vários tópicos do nosso edital em apenas uma questão. A nossa banca ela já fez várias vezes esse tipo de abordagem. Ela consegue abordar vários tópicos que estão previstos no edital em apenas uma única questão. E aí nos resta analisar ponto a ponto, de forma cuidadosa. Qual alternativa abaixo descreve corretamente a análise de duas palavras? Cada item tem duas palavras e nós precisamos fazer a análise desses termos, tá? Aqui no item A ele fala que sussurrar tem apenas um único dígrafo. Tá errado, eu tenho o dígrafo SS e o dígrafo RR. Eu tenho dois dígrafos, tá? Dois dígrafos. Professor, aconteceu isso na minha prova, eu faço o quê? Nem perde tempo lendo a outra palavra. Uma das coisas que a gente precisa ter a percepção na hora da prova é de ganhar tempo, de ser rápido, porque vocês não têm só a matéria de língua portuguesa. Então, viu que o primeiro termo está errado, já passa para o segundo, mas aqui não é prova, aqui é treino e vamos analisar o outro. Vamos lá. Acrescentava, apresenta dois o quê? Apresenta dois o quê? Dígrafos, provavelmente, né? Porque a banca nem repetiu aqui. Aqui eu tenho SS, SR, ops, SC, tá? E eu tenho aqui um dígrafo vocálico. Então, aqui eu tenho um dígrafo consonantal, que é o SC, e tenho um dígrafo vocálico, que é o EM. Eu tenho aqui dois dígrafos, mas a primeira palavra está errada, então, para que o item esteja correto, nós precisamos de dois itens corretos, e não apenas um, tá? Vamos para a próxima. A palavra infância e edifício são acentuadas por serem paroxítonas com terminações previstas na norma padrão. Vamos observar. Aqui já entrou uma normativa a respeito de acentuação gráfica. A banca está falando
que ambas as palavras são paroxítonas e as terminações estão previstas na norma padrão. Vamos lá. Todas as palavras da língua portuguesa que são acentuadas, elas precisam se encaixar em uma determinada regra. Regras básicas, nós temos exatamente três, né? A regra das oxítonas, onde as últimas sílabas tônicas são acentuadas, nós vamos fazer essa revisão. As paroxítonas são as penúltimas sílabas tônicas e nós vamos contar de trás para frente. Professora, isso é tão simples, eu sei, mas todo o conteúdo dessa aula vai ser ministrado como se vocês não soubessem de nada. O propósito, além de revisar, é aprofundar o conhecimento e te dar um suporte para que você chegue bem no dia da sua prova. Vamos analisar a palavra infância e a palavra difícil. A palavra infância, na hora da separação silábica, acontece exatamente isso aqui. Se eu contar de trás para frente, tá? Se eu contar de trás para frente, cia é a última sílaba tônica, tá? É a última sílaba tônica, e fância, fã, é a penúltima sílaba tônica. De fato, aqui nós temos uma paroxítona, tá? Mas essa paroxítona, ela tem uma separação silábica desse formato, por quê? Porque ela é uma separação silábica de quem? De ditongo crescente. O ditongo crescente é quando tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, mas vamos lá. Paroxítona, terminada em ditongo crescente. Vamos lá. Ditongo, a gente vai lembrar de até do detalhe lá de dígrafo, significa dois. Dois o quê? Dois elementos vocálicos na mesma sílaba. Então, o que é que a norma gramatical fala? Cada sílaba tem apenas uma única vogal. Se na sílaba nós temos mais de uma vogal, uma dessas sílabas, uma dessas vogais será semivogal. E se na hora da separação silábica fica uma vogal e uma semivogal juntas na mesma sílaba, nós temos um ditongo, tá? E aqui na palavra infância é um ditongo crescente. E todas as palavras que são terminadas em ditongo crescente com penúltima sílaba tônica, elas são classificadas pela paroxítona, certo? E a palavra difícil, vamos separar a sílaba também aqui da palavra difícil. Professor, por que você está separando a sílaba que nem as criancinhas da quarta série? É no prova de nível superior, porque é melhor separar a sílaba do que errar uma questão na hora da sua prova. Muitas vezes uma questão é decisiva para que você fique dentro ou fora do certame. Então, separar a sílaba faz tudo que for necessário, mas só não pode errar a questão na prova. Então, quando eu olho para a palavra difícil, eu tenho sil como última sílaba tônica e o FI aqui como penúltima sílaba tônica. Eu também tenho uma paroxítona. Porém, agora eu tenho uma paroxítona terminada em quem? Terminada em L. E aqui nós temos duas previsões completamente possíveis pela gramática normativa. Paroxítona terminada em ditongo crescente e paroxítona terminada em L. Portanto, o gabarito aqui, ó, é B, que é bom continuar estudando língua portuguesa, tá? Vamos olhar os outros a título de desencargo de consciência? Quando e palhaço apresentam dígrafos. Aqui em palhaço eu tenho dígrafo e aqui no quando eu também tenho dígrafo. Mas qual foi o grande detalhe aqui? Por que está errado? Porque o dígrafo, ele não é só o QU, tá? O dígrafo é o Q, U, com E ou com I, e não com A, tá? E a questão ainda não sinalizou aqui, e não com A. Então, aqui eu não tenho um dígrafo, professora, porque cuidado, você vai olhar porque ele vai falar assim, ai, não tem dígrafo sim, não tem, porque aqui nós temos o quê? Um QUA, não um QUE. Por exemplo, aqui, ó. A palavra linguiça, você não percebe que o U tá aí. Linguiça tem dígrafo, gente, tá? Tem dígrafo vocálico, aqui no IN, e tem dígrafo aqui, ó, consonantal. E ainda tem um outro detalhe, vou botar de vermelho.
A palavra linguiça, ela perdeu o trema, que foi abolido com a reforma ortográfica, tá? A reforma ortográfica aconteceu em 2009, entrou em vigência em 2016, e a palavra linguiça, como tranquilo, e assim como outras palavras, perderam o trema, já caiu isso em prova, tá? Nossa banca já cobrou. E o que é que eu preciso lembrar com isso? Que hoje o trema é usado para palavras estrangeiras e nomes próprios, mas ela foi totalmente abolida da língua portuguesa. Então, o QU, ele vai ser dígrafo quando for seguido de E ou de I. Com A, não é dígrafo, tá? Olha que interessante. A palavra restaurante é oxítona. A palavra restaurante é oxítona e será é monossílabo tônico, por isso é acentuada. Gente, será, se eu separar a sílaba, aqui eu tenho dissílabas, tá? E a última sílaba tônica aqui me mostra que essa palavra é uma oxítona, certo? É uma oxítona. E quem são as palavras que eu acentuo nas oxítonas? Vamos lá? São todas as palavras terminadas em A, E, O, seguido de S ou não, em e ens, tá? E eu também vou acentuar os ditongos abertos. Opa. E para ser um oxítono, eu preciso lembrar de que detalhe? De que é a última sílaba tônica, de tongos abertos. Como a palavra céu e outros que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Então, aqui está erradíssimo. A palavra funcionário apresenta ditongo crescente e você é monossílabo tônico. Gente, você, se eu separo a sílaba, eu tenho dissílaba, é um oxítono, não é monossílabo tônico. O monossílabo tônico é aquela palavra que tem somente uma única sílaba e que ela vai receber acento gráfico, tá? Funcionário tem ditongo crescente, uma paroxítona terminada em ditongo crescente, mas você é dissílabo, não é monossílabo tônico, tá? Cuidado com esses detalhes. Então, a questão 2, B, de é bom continuar estudando língua portuguesa. E eu trouxe aqui para vocês o gabarito comentado, e eu quero aproveitar para falar aqui dos monossílabos tônicos. Quem são esses monossílabos tônicos? E por que, que eles são tão questionados, tá? Os monossílabos, gente, se a gente for lembrar na acentuação gráfica, eles têm apenas uma sílaba, tá? Uma sílaba. Como, por exemplo, a palavra pé, a palavra pá. E os monossílabos tônicos são quem? São acentuados quando terminarem em A, E, O, seguido de S ou não, em e ens. Professora, parece a regra das oxítonas, é idêntico. Um detalhe que eu quero que vocês fiquem atentos, que já caiu várias vezes em prova, está um óbvio aqui, é a palavra até. Gente do céu, já foi muito cobrado em prova. É uma palavra pequenininha. Aí você olha para até e diz assim, ah, é um monossílabo tônico negativo. Se você separar a sílaba da palavra até, você percebe que até tem duas sílabas. Então, ela é uma oxítona, tá? Fiquem ligados para não cair nas pegadinhas de prova. Agora, como nós temos no nosso edital ortografia, nós temos lá a acentuação gráfica, nós temos lá fonética, nós vamos ver alguns detalhes a respeito do novo acordo ortográfico. E falar de novo é uma palhaçada, tá? A banca fala o tempo todo. Em relação ao novo acordo ortográfico, vamos entender esse acordo bem rapidinho? Fazer um resumão aqui para vocês? Nós temos 183 localidades entre Brasil e mundo que falam o idioma língua portuguesa. Inclusive, a ilha de Cabo Verde, que fica bem próxima do Ceará. Nós temos voo direto para lá toda semana. Nós temos aqui no Ceará a faculdade Unilab, que recebe pessoas advindas desses países que são falantes de língua portuguesa. Às vezes o português dele puxa mais para o crioulo, mas eles falam português. Assim como Portugal também que fala português. E o que aconteceu?
Era difícil para o Brasil fazer acordos, vendas de livros, compartilhamentos de materiais, porque tinha uma divergência gigantesca na ortografia. Então, os países entraram no acordo e falaram, vamos fazer um acordo ortográfico, para pelo menos manter uma base de língua portuguesa para todos esses países, porque quando a gente quiser comercializar livro, quando a gente quiser abrir universidades com verbas internacionais, inclusive, né, a gente vai poder apoiar um ao outro e vai ter um idioma decente. O Brasil tinha uma divergência muito grande em relação aos outros países. Então, um novo acordo ortográfico já está passando de velho, porque ele aconteceu em 2009 e entrou em vigência no ano de 2016. Esse acordo mudou vários detalhes, vários e muitos, por sinais. E o que aconteceu com essa mudança? As bancas caem em cima nas provas, porque o acordo é gigantesco. E aí é claro que o aluno não vai perder tempo fazendo o estudo do acordo, né? Quando entra ortografia na prova, ele nem imagina que o acordo ortográfico inteiro está lá dentro. Então, aqui a banca, ela brinca à vontade. Essa questão da nossa banca, eu achei uma questão super inteligente, porque ela cobra vários aspectos do acordo e a gente, inclusive, vai conseguir fazer uma revisão super bacana, tá? Então, vamos lá. Já olhando aqui para a questãozinha 3, a questão começa assim. Observe as regras de acentuação gráfica e assinale a alternativa correta conforme o novo acordo. Novo nada, já está passando de velho. Usa-se acento na combinação de vogal ei e oi em ditongos das paroxítonas. Vamos lá, gente. O que nós temos aqui, tá? O que nós temos aqui foi algo que foi, inclusive, abolido com a reforma ortográfica, tá? Nós tivemos as percas de alguns acentos de palavras paroxítonas. Eu não sei se vocês lembram, mas a palavra ideia, ela era acentuada. A palavra plateia, assembleia, elas eram acentuadas. E elas perderam o acento. Por quê? Porque as combinações de vogais que geram ditongos, tá? Terminados em A, terminados em E, terminados em O, e até mesmo I, perderam o acento com as paroxítonas. Então, aqui o item está errado, tá? Agora, vamos lá. Nas oxítonas, não se usa mais acento em que palavras? No I e U tônico, depois de um ditongo. O que foi que aconteceu? Nós temos como acento aqui as palavras A, E, O, seguido de S ou não. Vou botar pequenininho para poder caber aqui. Seguido de S ou não, tá? Seguido de S ou não. Então, esse item aqui, o que aconteceu? Nós não vamos ter oxítonas terminadas em I e U. De fato, nós não temos. Porque nós não temos a palavra, por exemplo, pitu. A palavra pitu, ela é acentuada. Mas ela não é acentuada porque é uma oxítona, porque a oxítona é A, E, O, seguido de S ou não, tá? Pitu é acentuada por uma questão de licença poética, é uma marca. Então, pitu não é oxítona. Mas o que, que a questão está aqui? Nas palavras oxítonas, não se usa mais acentos em I, o U tônico, quando vier depois do ditongo. Negativo. Se vier depois do ditongo, a gente vai acentuar. E vocês vão ver isso porque eu fiz um comentário no próximo slide. Então, esse item aqui está errado. Eu não vou acentuar se terminar com I ou com U, que é o caso da pitu, porque as terminações são A, E, O, tá? Mas se vier depois do ditongo, nós vamos acentuar. Olha só que observação interessante. O item C. Não se usa mais o acento para diferenciar. Ah, aqui está certinho. Para, aqui o que era isso aqui, ó? Era um acento chamado de acento diferencial. Para era o verbo parar, e aqui para é a preposição para. Esse acento ele foi perdido, porque a grafia dessas palavras são idênticas. E o que marcava a diferença, o acento diferencial, era para diferenciar uma classe gramatical de outra. Então, verbo e preposição. Pelas, nós tínhamos aqui pelo e tinha aqui pela, a questão de a gente ter preposição que tem contração ou combinação. Então, por exemplo, pelo, a gente recebia o acento, e se fosse uma preposição por combinação, não receberia, para fazer a diferenciação. Polo e polos, pera, a fruta,
E o verbo, uma derivação do verbo ter aqui, né, ó. Então, aqui eu tenho também classes gramaticais diferentes. Eu tenho a fruta pera e eu tenho a derivação de um verbo. Então, essas palavras, elas perderam o acento. O acento diferencial que eu tenho, eu vou sinalizar aqui para vocês. O gabarito dessa questão, bem complexa, a respeito de acentuação gráfica, é o item C de constância, tá? E aí eu vou só terminar o item D para a gente falar um pouquinho sobre o acento diferencial. No caso dos verbos monossílabos tônicos, e, ver e crer, que terminam aqui com o acento circunflexo, quando vem em terceira pessoa, terminam com é dobrado, formando plural e deve levar acento. Foi abolido o acento do verbo vem, crei, enjoo, foi abolido o acento, tá? Eu simplesmente, se eu tiver o verbo ver, inclusive está errado, na terceira pessoa do plural, o que vai acontecer aqui? Na terceira pessoa do plural, nós vamos ter somente a duplicação, né? Somente o duplo e, tá? Mas não tem mais o acento. E aí, aproveitando aqui essa questãozinha, para a gente ver um detalhe muito importante sobre uma coisa que a gente fala que o nome é acento diferencial, que esse sim, além de tudo que já aconteceu com a reforma ortográfica, ele despenca em prova. E é até interessante porque o verbo ver está aqui e a gente vai falar sobre esse outro verbo. Quando eu tiver o verbo ter e o verbo vir, tá? Vir de vem, de movimento, não é de ver, tá? A caneta escorrega um pouquinho. Vir. O que vai acontecer aqui? Quando esse verbo estiver no singular, ele vai ficar sem acento, tá? Que é o verbo tem e o verbo vem. Quando esses verbos estiverem no plural, eles vão receber um acento circunflexo, certo? Para comprovar que estão no plural. Então, aqui, o verbo ter e o verbo vir de movimento, para diferenciar o singular do plural, eu marco com acento circunflexo. Já o verbo ver, ver de visualizar, quando estiver no plural, ele vai dobrar o E e vai receber o M, mas não recebe mais o acento. Isso aqui despenca em prova. Inclusive, cai bastante na hora que a gente vai fazer questão de concordância, porque simplesmente eles vão encaixar o verbo ter ou o verbo vir e vão perguntar se está com ou sem acento. E vocês precisam ficar ligados nessa informação, tá? Já aproveitando aqui o contexto, que eu não posso perder nenhuma possibilidade nessa revisão, que a revisão é para bater vários tópicos, os derivados, os verbos, e aí prestem bem atenção nesse detalhe, os verbos derivados. O que é derivado, professor? Eu tenho uma palavra primitiva, que é a palavra base, e a partir dessa palavra eu posso ter outras palavras. Então, eu tenho verbos que são derivados do verbo ter e do verbo vir. Olha que interessante. Quem são esses verbos? Deixa eu anotar aqui para vocês. Eu gosto sempre de deixar o nosso esqueminha bem colorido, porque ajuda, inclusive, na fixação, né? O cérebro ele fica mais ligado quando troca a cor. Parece que tem algo que chama mais atenção. Então, por exemplo, eu tenho o verbo conter, eu tenho o verbo deter, eu tenho o verbo prover. O que vai acontecer aqui? Dentre outros, né? O conter, o verbo fica contém quando está no singular. Quando tiver no plural, olha que interessante. Esse verbo recebe o acento circunflexo. E é assim para todos. O verbo manter também. O verbo ter e o verbo vir recebem o acento circunflexo para diferenciar o singular do plural. Já os seus derivados conter, deter, prover, manter, no singular é com acento agudo e no plural é com acento circunflexo.
cuidado com isso, porque no momento da reescritura de frase, a banca faz a supressão de um acento e coloca o outro, e simplesmente só em mudar o acento, muda a pluralização, deixa de ser singular e passa a ser plural, tá? Aqui está o gabarito comentado para vocês, para que vocês possam ficar de olho nessas observações, tá? Ou seja, além da explicação, vocês podem ler o material para relembrar tudo que eu expliquei aqui, tá bom? Então, não deixem de fazer essa releitura, é muito importante. Eu vou só sinalizar aqui um detalhe. Deixa eu pegar meu marca-texto aqui. Nas palavras oxítonas não se usa mais o acento i e o tônico, quando vierem depois do ditongo, lá no item B. Vamos lá, ó. Não usamos mais o acento no i e o tônico das paroxítonas, quando vierem depois de ditongo decrescente. Olha só que interessante, a palavra feiura, a palavra baiuca, bocaiúva, já caiu muito em prova, tá? Então, preste atenção. Paroxítonas terminadas em i e u depois do ditongo, eu não uso mais acento. Mas e as oxítonas fica como? Quando o i e o u tônico vierem depois de um ditongo nas palavras oxítonas, eu vou acentuar. Inclusive, são pouquíssimas palavras, como a palavra tu e o iu, tá? São pouquíssimas palavras. O maior número de palavras acentuadas na língua portuguesa está classificado como proparoxítonas, que são a antepenúltima sílaba tônica, tá? Mas geralmente, quando cai em prova, vai cair dentro dessas